See the money almost done. Feel with you, getting all the peace of pie. Feel wild. Everybody wanna know how we feel. Everybody wanna see what it's like. Well, baby, wanna be a queen. Well, alright. We all deserve to find the peace in this life. Olá, boa tarde. Começando mais um Justiça em Ação. E no programa de hoje você vai ver o advogado Rômulo Serra tira as dúvidas do telespectador no quadro Fala Doutor. Entrevista com o advogado Rafael Sawaia, que falará sobre delação premiada. Para falar de presunção da inocência, recebemos o advogado Aldenor Rebouças. E no último bloco, entrevista com o doutor Ranier Leão, professor de Direito Penal e Processual Penal, com o tema Crime de Extorsão. Tudo isso hoje aqui no Justiça em Ação. Bom, lembrando que você pode interagir conosco através das nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. No Facebook, você curta a nossa fanpage, é só digitar lá, Justiça em Ação. E no Instagram, coloca @Justiça em Ação. E agora vamos ao quadro Fala Doutor. Bom, e para falar sobre essa relação de consumo, consumidor, se sente chateado com algumas situações, principalmente enganado, né, em alguns momentos, nós contamos mais uma vez com a presença do doutor Rômulo Serra, advogado especialista na área do consumidor. Doutor Rômulo, mais uma vez é um prazer receber o senhor aqui. Prazer meu, Fidelix. Boa tarde. Espero colaborar com os telespectadores nas dúvidas existentes com relação às relações de consumo. Doutor Rômulo, que tem sido muito elogiado por estar participando aqui do programa Justiça em Ação, porque os seus esclarecimentos efetivamente tratam do dia a dia da sociedade, né? São situações pontuais que a sociedade tem vivido. Especificamente hoje, doutor Rômulo, eu vou dar uma ênfase maior ao Facebook. As nossas redes sociais. Você sabe, você que já acompanha o nosso programa, sabe que nós trabalhamos muito com duas vertentes. Uma, a participação efetiva da população por perguntas via vídeo, o que não vai ser o caso de hoje. E segundo, a participação do telespectador pelo Facebook. Então, se você quiser fazer uma pergunta, é só acessar, curta a nossa fanpage, é só digitar no Facebook, Justiça em Ação, e também o nosso Instagram. Inclusive, tivemos na quinta-feira pela manhã a participação de uma live ao vivo com o doutor Rômulo Serra, tirando as dúvidas do consumidor. Bom, vamos à primeira dúvida do telespectador pelo Facebook. E a sua participação, ela é muito importante. É só acessar o nosso Facebook, Justiça em Ação, a nossa fanpage, e fazer a sua pergunta. Vamos lá. O Lenilson Rodrigues fala o seguinte, coloca na tela aí a pergunta do Lenilson: fui trocar um produto com problema e a loja disse que não era de responsabilidade deles, que eu entrasse em contato com o fornecedor. Como devo agir para ter o produto trocado, doutor Rômulo? Bom, Fidelix, conforme nós já preceituamos aqui em outras situações, o prazo de garantia para bens duráveis se faz no prazo de 90 dias, no caso a partir do momento do conhecimento do vício existente no produto, de caso de bens não duráveis de 30 dias. Dentro desse prazo, é a obrigação, no caso do estabelecimento comercial, trocar ou fazer a reparação do vício existente no produto. Nesse tipo de situação, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor preceitua que o fornecedor é responsável objetivamente e de forma solidária a responder sobre os vícios existentes no produto. Nesse caso, quem é o fornecedor? O fornecedor, conforme preceitua o artigo 3º, é toda pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pública ou privada, entes não personalizados, no caso que produzem, fabricam e comercializam a situação. E nesse caso, tanto quem produz quanto comercializa tem a obrigação e o dever de reparar o vício existente no produto. Então, especificamente, nesse caso, a loja está certa? Não, nesse caso, especificamente, a loja não está certa, porque a loja comercializa. Ah, tá. Então, ela está inserida nesse contexto que tem que reparar. Correto. Exemplificando, para ficar bem claro para o consumidor, colocamos hipoteticamente a situação. Vou a um estabelecimento,
comercial e compro determinado, como por exemplo uma máquina de lavar de uma determinada marca. Sim. Dentro desse prazo de garantia, esse produto vem apresentar defeito, um vício. Então, eu posso reclamar tanto de quem comercializou, que foi o estabelecimento, quanto da marca, quem produziu o equipamento. No caso, se não for resolvido administrativamente a situação, resta ao consumidor procurar um advogado de sua confiança ou o órgão de defesa do consumidor para fazer a reclamação e ver a situação Melhor, né? benéfica para ele na situação concreta. Perfeito. Bom, vamos à próxima pergunta do telespectador via Facebook. Patrícia de Paula. Primeiramente, adoro esse programa. Obrigado, Patrícia. Muito bom ter a participação do telespectador aqui junto conosco. Doutor, fui comprar uma TV que vi no comercial e chegando lá era outro valor. Eles podem me vender pelo valor que vi no comercial ou no que está da loja? Doutor, isso acontece, mas acontece muito. E principalmente com as tão famosas letrinhas que tem embaixo. Você fala uma situação no comercial e coloca 1 milhão de letrinhas ali que não tem como o consumidor, o telespectador que está vendo o comercial observar. Ela viu que a TV custava R$5 e chegando lá custa R$7. E aí? Esse Fidelix, desse tipo de situação específica, primeiramente, é bom dizer que toda informação prestada ao consumidor deve ser fornecida de forma clara e adequada, no intuito de não fazer com que o consumidor seja induzido a erro nesse tipo de situação. O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, ele preceitua que toda informação ou publicidade veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação vincula, no caso, o fornecedor. Então, o que acontece nesse tipo de situação específica? Se não houver qualquer situação ou observação diferente desse sentido, o consumidor pode, sim, exigir e cobrar que o valor ofertado em propaganda seja o mesmo valor cobrado na loja física, sem problema nenhum. Agora ele tem que provar, né, o comercial. No caso, ele tem que comprovar esse tipo de situação. O próprio artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, que na verdade é uma vertente do artigo 30, ele disponibiliza em favor do consumidor a possibilidade de cobrar a execução forçada, dentro dos termos que foi apresentado a oferta e a publicidade, ou pedir a substituição, ou fazer a substituição daquele produto por um equivalente nesse tipo de situação. Então, sim, consumidor pode fazer, não pode, no caso, o estabelecimento comercial cobrar um preço diferente do que publica e do que efetivamente cobra, e pode sim o consumidor comprovar, desde que comprove a situação específica. Como pode ser feito esse tipo de situação, Fidelix? Eu acho até interessante falar esse tipo de situação. Tire foto. Tire foto do valor que está sendo cobrado em publicidade e o valor que está sendo cobrado efetivamente no estabelecimento comercial. Mesmo que haja a cobrança, você tem a possibilidade no futuro de cobrar essa diferença através de medida judicial. Perfeito. Então, é muito importante ter o cuidado, né, na hora de publicitar essa situação, de divulgar um produto, e aí você vai ter que honrar com aquele comercial que colocou na rádio, enfim, com o áudio da rádio, com o VT na TV, enfim. Vamos a mais uma participação do telespectador via Facebook. A Elinilde Gonçalves pergunta: propaganda abusiva é a mesma coisa que propaganda enganosa? E é bem pertinente porque estamos falando sobre propaganda. Bom, Fidelix, veio a calhar essa pergunta com esse tipo de situação, porque o que acabamos de ver, no caso específico da situação o que foi veiculado no comercial e o que estava sendo efetivamente cobrado no estabelecimento comercial, foi uma propaganda enganosa. A propaganda enganosa, na realidade, o que acontece? É toda publicidade ou comunicação, no caso, apresentada de um todo ou parcialmente falsa, capaz de induzir o consumidor a erro. E nesse tipo de situação específica, atrás, que nós tiramos a dúvida do telespectador, foi uma forma de uma publicidade enganosa, porque induziu o consumidor a erro. E no caso, a publicidade abusiva nada mais é do que aquela forma de publicidade discriminatória, em que incita a violência ou que se perfaz, no caso, se aproveitando da hipossuficiência do consumidor frente a uma situação. Essa é a distinção. O artigo 37 deixa bem claro isso nos seus incisos. Perfeito, perfeito. Bom, temos
mais uma participação do telespectador. Acesse a nossa fanpage, curta a nossa fanpage, lá você vai saber de todas as informações do que vem acontecendo no nosso programa. Bom, tem uma pergunta da Nagna, parece, eu acabei de ver, aqui isso, muito interessante, Nágia Costa. Doutor, foram fazer uma cobrança no meu serviço, inclusive disseram que se eu não pagasse, falariam para o meu chefe. Queria saber do senhor se esse tipo de ameaça pode ser feito. A empresa foi no trabalho da pessoa e disse, olha, pessoa fulano de tal, você está devendo tantos reais à empresa. Se você não me pagar, eu vou falar para todos os funcionários e para o seu chefe. Isso é possível? Não, Félix, isso é uma prática perpetrada totalmente ilegal, irregular, arbitrária, abusiva nesse tipo de situação. Até porque tem meios para fazer esse tipo de cobrança. O próprio artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que é proibido e vedado se expor o consumidor a ridículo, também submeter a situações constrangedoras e sobre ameaça nesse tipo de situação. No caso específico, em acontecendo isso, é possível até o próprio consumidor ou a pessoa ao qual esse mal foi perpetrado entrar com uma reparação de danos contra a instituição, o estabelecimento, enfim, contra quem perpetrou esse ato em seu desfavor. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta do telespectador. Hoje, para que você entenda, nesse quadro Fala Doutor, aqui no Justiça em Ação, nós temos a participação efetiva da população perguntando das ruas. Esse é o foco principal do quadro, é tirar as dúvidas do telespectador para que esse universo jurídico esteja mais próximo da população, né? Mas hoje, especificamente, nós estamos meio que, usando um termo bem popular, dando uma moral para a nossa rede social, para o Facebook, e as perguntas estão sendo feitas apenas via Facebook. Então, curta a nossa página, é só digitar ali na busca do Facebook, Justiça em Ação. Você vai ver a minha foto lá, a logomarca, e aí curta e a gente vai conversando e interagindo aqui no programa. Johnny Rodrigues, meus amigos, me tira uma dúvida. Eu quero comprar um carro, mas fui em uma concessionária e o vendedor de lá me disse que eu teria que pagar uma tarifa de aprovação de crédito no valor de R$ 1.100. Essa cobrança, ela é correta? A pessoa vai na concessionária, quer comprar o carro e o vendedor diz, olha, tem uma taxa aí intermediária de R$ 1.100. Aí a gente vai ver a possibilidade de compra do seu carro. É possível isso, doutor? Bom, Fidelix, essa é uma situação em que as instituições, principalmente no caso as instituições financeiras, ele utilizam não só com essa nomenclatura, mas utilizam com outras nomenclaturas, tudo no intuito de induzir o consumidor a erro, como taxa de aprovação de crédito, taxa de abertura de crédito, a famosa TAC, nesse tipo de situação. O que ocorre? Ela foi muito difundida e muito cobrada, embutidas no contrato sem o conhecimento devido do consumidor, ou no caso de quem estava efetivando e celebrando o contrato. Esse tipo de situação, de forma alguma, a instituição financeira ela pode passar os custos administrativos dela em desfavor do consumidor, nesse tipo de situação. Até porque os custos eles são inerentes à atividade econômica. Teve a resolução da CMN, a 3.517 de 2007, que proibiu esse tipo de cobrança. E depois o STJ veio referendando aqui, dizendo que, a partir de 2008, esse valor não poderia ser cobrado nos contratos de financiamento. Então, essa taxa era vedada e foi proibida com referendo tanto na resolução do CMN, quanto também através de decisão do STJ. Então, já é sedimentado nesse tipo de situação que essa cobrança efetivada a título de taxa de abertura de crédito é uma taxa ilegal a partir de 2008. Então, dos contratos celebrados de 2008 para cá, essa taxa não pode ser cobrada. Perfeito. Para finalizar o nosso bate-papo aqui no quadro, eu queria saber especificamente sobre essa relação de consumo. Tenho percebido um crescimento, né, da procura do consumidor com o profissional especialista em direito do consumidor. A que se deve esse crescimento? Na sua opinião, por que tem crescido tanto essas leads referentes à relação de consumo? Eu acho, principalmente, Fidelix, a gente pode dar esse tipo de situação pelo fato de ser uma relação das nossas relações do cotidiano.
Como foi dito aqui anteriormente, em um programa, são relações que nós vivenciamos a cada dia, a cada momento. Se você for na padaria logo pela manhã cedo comprar o pão, aquilo dali é uma relação de consumo. Se você for na farmácia, aquilo dali é uma relação de consumo. Então, a prática, a vivência e a contumácia da situação façam com que esse tipo de situação fique mais evidente, principalmente no que diz respeito às relações de consumo. Então, nós temos hoje, a nosso favor, o Código de Defesa do Consumidor, que reparabiliza todo esse tipo de situação. Nós temos também um órgão atuante hoje, que é o PROCON, que fiscaliza de forma intermitente esse tipo de situação. Então, é interessante hoje o consumidor ficar atento a todo tipo de situação no que envolve as relações de consumo. Justamente por ser uma situação cotidiana, quanto mais... Então, eu acho que por esse tipo de situação é que hoje se tornou em evidência esse tipo de situação. Bacana. Bom, quero agradecer a sua presença mais uma vez, dizer que é uma honra tê-lo aqui e já firmo o convite para o próximo programa. Se o senhor tiver disponibilidade na sua agenda e não estiver viajando como em outros momentos, eu quero lhe convidar para o próximo programa e estar junto conosco aqui no quadro Fala Doutor. Fidélix, vai ser uma honra mais uma vez estar aqui no sábado, podendo tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Bom, vou de intervalo, na volta tem mais Justiça em Ação.